Olá, fera, tudo bom? Vamos agora resolver alguns exercícios envolvendo as aplicações das leis de Newton que nós vimos nas duas aulas anteriores, tá bom? São exercícios um pouco mais contextualizados, até porque essa é a ideia, tá, do Enem, tá? Não só para esse assunto, mas para todos os assuntos, em específico nesse, porque se nós quiséssemos enveredar por uma área mais de cálculo nesse assunto, seria possível, mas não é o caso, tá? As aplicações, certo? As questões desse assunto normalmente são mais teóricas, tá bom? São mais contextualizadas mesmo, tá joia? Então preste atenção lá na nossa telinha que nós vamos iniciar. Primeira questão, diz assim: um dos esportes mais difundidos, atualmente é a escalada esportiva. É um esporte que requer do participante preparo físico, inteligência e bom senso, para que em nenhum momento o escalador tenha risco de morte. Imagine que o escalador se encontre em repouso, pensando em qual seria o próximo movimento a ser desenvolvido. Então, peraí. O escalador encontra-se em repouso, tá? Lembrando da aula, dizer que ele está em repouso é afirmar que ele está num tipo de equilíbrio chamado de equilíbrio estático, beleza? Que a exemplo do outro tipo de equilíbrio, que é o equilíbrio dinâmico, a força resultante sobre ele é zero. São dois tipos de equilíbrio, o estático e o dinâmico. Para revisar, o equilíbrio dinâmico você tem velocidade constante, movimento uniforme, tá bom? E é também nessa situação a força resultante vale zero. Beleza, então vamos continuar lendo. Considerando o escalador um ponto material, sobre essa situação é correto afirmar que, vamos lá, letra A, como o esportista está em repouso, nenhuma força atua sobre ele. Negativo, falso, tá? Por que falso, César? Porque a força resultante sobre ele que é zero, mas não indica que nenhuma força atua sobre ele. Errado. Se o esportista está em repouso, disse então que ele está em equilíbrio. Beleza. E esta é a única situação de equilíbrio que um ponto material pode apresentar. Negativo. Um ponto material também pode apresentar equilíbrio dinâmico. Então, também está falso. C. O esportista está sujeito a várias forças. Ok. Tá? Mas elas não se anulam. Tá? Você tem a força-peso, pode ter força de atrito aí, enfim. Mas elas se anulam porque ele está em equilíbrio. O esportista está em equilíbrio. Beleza. Pois a força resultante sobre ele vale zero, já que nenhuma força atua sobre ele. No finalzinho foi que esse item ficou errado, quando ele disse que nenhuma força atua sobre ele. Letra E. Se o esportista está em repouso, certamente a resultante das forças que atuam sobre ele vale zero. Perfeito. Tá? Então, gabarito, letra E. Questão muito bem elaborada, muito bem pensada. Tá bom? Beleza. Então, bora lá. Mais uma questão. Essa tem um cálculo, mas um cálculo mais simples também. Um rapaz entra em um elevador que está parado no 5º andar de um edifício de 10 andares, carregando uma caixa de 800 gramas, suspensa por um barbante que suporta no máximo uma tração de 9,6 newtons, como mostra a figura. Aí a figura a gente não anexou aqui, mas a gente faz a figura para você. Estando a caixa em repouso com relação ao elevador, o barbante arrebentará somente se o elevador... Bom, esse barbante suporta até 9,6 newtons. Então, até 9,6 newtons, ele não irá quebrar. Quando essa tração superar 9,6 newtons, aí ele quebra, tá? Que tração é essa? Como é que ela atua, César? Bora lá. Você tem aqui o esboçozinho da... Deixa eu apagar. Da cabine do elevador. Você vai ter o esboçozinho dela. Beleza? Onde existe essa pessoa aqui dentro,
Aliás, não precisa nem pegar a pessoa. Colocaremos só o fiozinho. Você tem aqui o corpo pendurado. Através de um fio, tá? Então, a gente tem atuando sobre esse corpo aí. A gente tem, com certeza, a força peso para baixo. E a gente tem para cima uma força de tração, que essa pessoa está segurando essa caixa com esse barbante, então tem a força de tração para cima. O peso dessa pessoa, o peso dela, a massa dela é 0,8 quilogramas, que eu preciso passar para quilogramas. Então, o peso dessa pessoa, dessa caixa, perdão, é massa vezes a gravidade, 0,8 vezes 10, dá 8 newtons. Tá? Então, para esse barbante arrebentar, a força tem que superar 9,6 newtons. Essa tração tem que superar 9,6 newtons. Para essa tração superar 9,6 newtons, a aceleração sobre esse sistema tem que estar apontando para cima, porque a força resultante vai apontar para cima. A tração será maior que o peso. Para a tração ser maior que o peso, porque ela tem que ser 9,6 newtons no máximo, tá? Ou um pouco mais para ele arrebentar, esse elevador deve estar subindo acelerado ou então descendo retardado. Ou ele está subindo acelerado, ou ele está descendo retardado. Ok? Então, como é que eu irei trabalhar? Irei trabalhar da seguinte forma. A resultante sobre esse corpo aí é tração menos o peso, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu vou encontrar aqui um valor de aceleração para que esse barbante ainda não arrebente, supondo que essa tração é 9,6 newtons. Tá? Então, um pouco mais acelerado que isso vai arrebentar. Tranquilo? Então, eu tenho 9,6 newtons menos 8 igual a 0,8 vezes A. Então, eu tenho 1,6 igual a 0,8A. Então, A vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é a aceleração limite. Ainda não arrebenta. Para arrebentar deve ser um pouco maior do que 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o elevador tem que estar subindo, letra C, tá aqui, tem que estar subindo com uma aceleração maior do que 2 metros por segundo ao quadrado. A gente também chegou a comentar sobre isso daí, que são situações de que às vezes você entra em um elevador segurando uma caixa de supermercado, uma sacola, e essa sacola arrebenta. Por quê? Por causa disso daí. Porque ela já estava no limite. Quando esse elevador subiu acelerado, ela arrebentou. Então, gabarito letra C. Também muito boa a questão. Terceira questão, questão do Enem, tá bom? Diz o seguinte. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar de deslizamento, tá? Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. As representações esquemáticas da força de atrito, FAT, entre os pneus e a pista, em função da pressão P aplicada no pedal de freio, para os carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são... Bom, pessoal, se o carro não tiver ABS, você vai frear, você vai travar a roda desse carro, tá? Quando você aplicar uma determinada pressão. Deixa eu colocar aqui algo livre. Você vai... Não sei se tu lembra, eu acho que sim, do gráfico da força de atrito. Atrito estático, depois atrito cinético, quando se atinge o máximo valor de força aplicada. É isso que vai ocorrer nos freios sem ABS. Por quê? Porque você vai aplicar uma certa pressão, uma certa força nos pedais que vai atingir o máximo valor do atrito estático
e a partir daí as rodas vão travar e você perde a rotação da roda. Quando você perde a rotação da roda, esse atrito passa a ser cinético de deslizamento. Esse carro começa a deslizar, a derrapar, tá? E aí a força de atrito fica menor e o carro irá derrapar. Quando você tem o freio com ABS, você pisa no pedal do freio, essas rodas não travam, atingem um certo valor, depois elas são soltas novamente, é como se fosse reiniciado o processo, e aí você freia novamente, elas freiam novamente, depois elas freiam novamente, depois elas freiam, é como se, chega aqui comigo na tela, ó, é como se as rodas fossem mordidas pelo freio, o freio vai mordendo a roda, tá? Então ele prende e solta, prende e solta, prende e solta. Tem um sensor de rotação que determina isso daí. Lógico que isso é muito rápido, mas evita que ela trave, porque quando trava a gente perde a rotação, o carro irá com certeza derrapar. Então quando chega nesse máximo atrito estático, a roda é liberada, então começa novamente a rotação. Quando ela ia perdendo a rotação, ela vinha rápida, vai perdendo a rotação, libera de novo, libera de novo, libera de novo e vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até frear. Repito, lógico que isso é muito rápido, isso não depende de você. É como se existisse um certo sinal e aí você fosse freando o carro bem distante ainda, você vai freando o carro, não é isso? Que às vezes, quando a pista está escorregadia, você sai freando o carro devagarzinho. Mais ou menos isso daí. O freio ABS funciona dessa forma, espontaneamente, tá? Aliás, eletronicamente, tá? Quando eu cito espontaneamente, não é algo que tu faz, já é determinado eletronicamente. Você acionou, pisou com a maior força possível, ele não trava a roda desse carro. Tranquilo? Basicamente isso daí. Então dá pra gente retornar e finalizar tranquilamente. Retornando aqui, a gente vê que o gabarito que melhor se encaixa nessa situação é a letra A. Atrito, freio sem ABS e aqui o freio com ABS. Veja que ele sempre recomeça, ó. Ele recomeça o processo aqui, recomeça o processo, tá? É como se ele fosse mordendo mesmo, até que, obviamente, o carro pare. Tranquilo? Beleza? Então, gabarito, letra A. Quarta e última questão. Vamos lá, questão que envolve plano inclinado. Conforme noticiou um site da internet em 30 de agosto de 2006, cientistas da Universidade de Berkeley, Estados Unidos, criaram uma malha de microfibras sintéticas que utilizam um efeito de altíssima fricção para sustentar cargas em superfícies lisas, à semelhança dos incríveis pelos das patas das lagartixas. Tá? Segundo esse site, os pesquisadores demonstraram que a malha criada consegue suportar uma moeda sobre uma superfície de vidro inclinada até 80 graus. Aí ele deu dados seno de 80, cosseno, tangente. Pode-se afirmar que nessa situação o módulo da força de atrito estático máxima entre essa malha, que reveste a face de apoio da moeda, e o vidro, em relação ao módulo do peso da moeda, equivale aproximadamente a quanto? Então temos uma situação de plano inclinado, tá? Onde a gente tem nesse plano inclinado aqui a moedinha. E as forças com suas componentes que nós já falamos também. São essas daqui. Beleza, bora lá. Normal. Na moedinha, força de atrito para evitar que ela caia. A componente do peso na direção tangencial, P seno, e a componente na direção normal, P vezes o cosseno de θ. θ aqui é um ângulo de 80 graus. Beleza. Então, para que essa moeda fique em equilíbrio, é necessário que a normal seja numericamente igual ao P cosseno e que o P seno seja numericamente igual à força de atrito. Tranquilo? Beleza, né? Então, ele só quer saber quanto vale
Ele diz, ó, pode-se afirmar que nessa situação o módulo da força de atrito estático máximo entre essa malha em relação ao peso dessa moeda equivale a quanto? Então, o atrito tem que ser numericamente a P vezes o seno dessa moeda, desse plano inclinado, desculpa. Tá? Então, olhando, a gente vê que o seno do ângulo é 0,98. Consequentemente, a força de atrito equivale a, peguei essa equação, a 0,98 do peso, ou melhor, 98% do peso. Tranquilo, pessoal? Só para olhar aqui, 98%, gabarito letra E. Então, chega aqui, tá bom? Beleza? Não é suficiente. Não são suficientes esses 4 exercícios. Foi um pontapé inicial que realmente foi dado para que você continue resolvendo seus exercícios e nos procurando, tá? Quando for necessário, tá joia? Então, tchau, tchau. Até a próxima.